Olá, meu querido aluno do curso de Tecnologia em Gestão Pública, do programa Tô Graduado. Estamos de volta aqui para mais um encontro e hoje nós estamos na nossa 15ª aula e o tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema sobre noções gerais sobre o processo administrativo tributário. Então, vamos para a tela, eu vou compartilhar agora com vocês o nosso mapinha mental para que vocês possam ter aí um resumo bem claro do conteúdo da aula, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, hoje, noções gerais sobre o processo administrativo tributário. Então, nós vamos, nessa aula, buscar compreender essa estrutura e os princípios que regem o processo administrativo tributário no Brasil, também analisar o papel do contencioso administrativo tributário e a importância dessa formalidade moderada para o procedimento fiscal. Vamos falar sobre esse tipo de ação, que é a formalidade moderada. E vamos buscar desenvolver essa capacidade de aplicar esses conceitos em situações práticas. Então, na aula de hoje, vamos explorar as noções gerais sobre o processo administrativo tributário. Na aula seguinte, a gente já vai para o processo judicial. E aí vamos agora entender essa estrutura do contencioso administrativo. O contencioso é onde vão ter ali as disputas, né, o conflito, onde o contribuinte vai fazer as suas alegações, vai buscar os seus direitos, vai buscar demonstrar e fundamentar o seu direito, o fisco também. Então, o contencioso administrativo é o primeiro lugar que o contribuinte vai buscar para a solução de conflitos. Nós vamos falar sobre os princípios que regem esses processos e o conceito de formalidade moderada. Bom, o processo administrativo, ele é, então, uma ferramenta que é essencial para a resolução de conflitos entre o fisco e os contribuintes, permitindo que haja aí contestação das exigências fiscais de forma administrativa, antes de se recorrer ao judiciário. Então, nada impede que o contribuinte possa recorrer direto ao judiciário. Porém, é importante esgotar essas instâncias administrativas, porque o custo vai ser muito menor para o contribuinte que ele comece pela instância administrativa, que serão respeitados ali os direitos que as leis, que a Constituição permite ao contribuinte. Então, vamos buscar compreender a noção que é fundamental, que qualquer profissional da área tributária precisa compreender o processo administrativo e o primeiro passo é a defesa dos direitos do contribuinte contra exigências fiscais que sejam indevidas. Então, a regulamentação desse contencioso, ela está no decreto 70.235 de 1972, no âmbito federal. Então, no âmbito federal, nós temos esse decreto, fica aí bem anotadinho para você. Ele estabelece o procedimento, né? Quais são os passos para a determinação, a exigência, a consulta, a impugnação dos créditos tributários da União. A estrutura do contencioso, vamos dar um clique aqui, ela é composta por delegacia, né, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRJ, que seria aqui a nossa primeira instância administrativa, e também pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é a segunda instância administrativa. Os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles possuem as suas próprias estruturas próprias de contencioso administrativo. Bom, as delegacias da Receita Federal de Julgamento, elas são responsáveis para julgar, em primeira instância, as impugnações apresentadas pelos contribuintes contra os lançamentos tributários que são efetuados pelo fisco. Já o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele vai atuar como uma segunda instância administrativa, ele é um órgão paritário, ele é formado tanto por representantes dos contribuintes
como representante do fisco. E aí ele busca agir com mais imparcialidade, garantir essa imparcialidade nas decisões. E as decisões do CAF, embora relevantes, elas não fazem coisa julgada material, ou seja, permite que o contribuinte possa ainda recorrer ao poder judiciário. Vamos falar agora, então, sobre esses princípios dos processos administrativos tributários, tá? Então, vamos lá. Quais são os princípios do processo administrativo tributário? Nós temos o devido processo legal, a ampla defesa do contraditório, a legalidade e a eficiência. São princípios bastante conhecidos da área, da esfera administrativa, são princípios que estão ali esculpidos na Constituição Federal, que são princípios gerais aplicados à administração pública e em toda relação que envolve o poder público. Vamos lá, o devido processo legal está lá no artigo 5º, no inciso 54 da Constituição Federal. O fisco deve seguir rigorosamente os procedimentos legais que forem estabelecidos, tá? Então, o devido processo legal assegura que ninguém será privado de seus direitos, sem que haja um processo que respeite a legislação, que respeite o direito estabelecido. Então, no contexto tributário, isso significa que o fisco ele deve seguir rigorosamente, então, os procedimentos que são estabelecidos em lei, para poder exigir os tributos e para aplicar as penalidades. O princípio da ampla defesa, ele está aqui no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Esses princípios, eles vão garantir que o contribuinte, no caso, o direito de apresentar todas as provas, fazer o uso, o meio de todas as provas que estiver disponível, para que ele possa, através de seus argumentos necessários, contestar a exigência legal. O contraditório, ele vai assegurar aí ao contribuinte a contestação das alegações do fisco. E aí nós temos o princípio da legalidade, que está no artigo 150, inciso 1 do Código Tributário Nacional. O fisco ele só pode agir de acordo com a lei, né? E isso é um princípio que abrange toda a administração pública. O servidor público, o administrador público, o agente público, ele só pode agir de acordo com a lei, né? Ele só pode fazer aquilo que a lei determina. O princípio da eficiência está no artigo 37 da Constituição e ele reza que a administração tributária ela atue com celeridade, com economia e com eficácia. Então, a eficiência ela vai buscar, acima de tudo, assegurar que os processos eles sejam conduzidos de forma mais rápida e precisa, evitando as burocracias desnecessárias que venham a prejudicar o fisco. Então, esse é um grande desafio da administração, e aí a gente tem uma administração hoje chamada administração 4.0, administração que tem que buscar estar constantemente atualizada, com sistemas mais modernos, facilitando cada vez mais o acesso às informações, facilitando ao contribuinte para que ele possa ter o seu direito analisado, avaliado de maneira mais rápida. E isso também é importante para o fisco, porque ele está buscando recursos, e esses recursos que são garantidos, que são créditos tributários que já foram estabelecidos, ele precisa agir rápido para poder ter acesso a esses recursos. Então, o princípio da eficiência, a administração tributária tem que ser célere, econômica e eficaz, tá? Agora, vamos falar sobre a formalidade moderada. A gente falou lá no início da introdução dessa aula. Ela é um conceito que é aplicado no processo administrativo tributário, e o objetivo é equilibrar a necessidade de formalidades processuais com flexibilidade necessária para que o procedimento não se torne excessivamente rígido ou burocrático. Sabemos que a burocracia é um mal que está na raiz, na estrutura do poder público brasileiro, e essa busca por uma formalidade moderada de facilitar cada vez mais
as informações sejam claras, para que o contribuinte possa, de fato, saber o que ele deve e ter a clareza, né, desse lançamento do crédito tributário, para que ele possa, de fato, saber como que ele tem que agir de maneira a cumprir os seus deveres. Então, essa formalidade, ela deve buscar evitar o excesso burocrático e, assim, resolver conflitos de maneira muito mais célere. No caso também, as formalidades não podem ser exageradas. Então, nós vivemos numa época que as pessoas vivem correndo, tem pouco tempo, e nós vivemos num momento de tecnologia à disposição, tá, nas mãos do contribuinte, e a gente percebe que sim, a administração pública cada dia vem avançando com aplicativos, com acesso de maneira mais clara sobre os termos que muitas vezes o contribuinte não domina, sobre a forma de agir. Ainda há muito que se melhorar, porque, obviamente, muitos contribuintes ainda têm que recorrer a profissionais, porque não entendem quando entram lá nos sites, por exemplo, da Receita Federal, muitas vezes fica ali perdido com os termos próprios do procedimento. É óbvio que ainda há muito caminho para ser trilhado nessa circunstância. Então, a ideia de formalidade moderada, ela está implícita nos princípios do processo administrativo, princípios do contraditório e da ampla defesa, e ela permite, então, que pequenos equívocos formais também, cometidos pelo contribuinte, não sejam considerados como uma grande barreira e não venha prejudicar o mérito da questão. Então, esse conceito ele é fundamental para o contencioso administrativo tributário, no qual essa complexidade, como eu já expliquei, de questões que envolvem a multiplicidade de normas, nós temos no nosso ordenamento jurídico milhares de normas, e muitas vezes o contribuinte está perdido, sem saber qual é a norma que ele vai seguir. Então, é necessário, é importante para que o procedimento ele seja rápido, seja célere e seja, ao mesmo tempo, técnico, né, pessoal? Então, nessa aula, nós abordamos essas noções gerais do processo administrativo tributário, exploramos aí o conceito de contencioso administrativo, os princípios que regem o contencioso administrativo e falamos agora sobre a formalidade moderada. Os princípios do processo administrativo tributário, eles são, como vimos, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a legalidade, a eficiência. Esses princípios eles são fundamentais para um processo administrativo num Estado democrático de direito. Nós falamos sobre as formalidades democráticas, que nós não podemos ter uma administração que emperre, porque a administração, para que ela possa, de fato, alcançar os seus fins, os seus objetivos, ela precisa também flexibilizar algumas regras, flexibilizar o processo, para que possa se chegar a um resultado satisfatório para o fisco e para o contribuinte. Então, esses conceitos são fundamentais para a prática do direito tributário, pessoal. Então, por aqui a gente fica, terminamos aqui nessa rápida apresentação das noções gerais sobre processo administrativo tributário, e a gente se